Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que Deus possa ministrar de maneira profunda ao seu coração. O texto que a gente vai ler está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 28 até o versículo 34. Mas nós vamos meditar no capítulo como um todo, tem uma porção de pontos dos quais eu vou trazer aqui, que estão nos versículos anteriores. Então, eu estimulo você a ler o capítulo inteiro para que você possa compreender aquilo que a gente vai abordar. Nós vamos ler apenas esses últimos versículos para que a nossa leitura não fique muito extensa. Então, eu deixo com você para que você leia aí em casa. O verso 28 diz: O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Use seu traje real, eu vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra. O rei da Síria havia ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra: Não se preocupem com os soldados, sejam eles fortes, fracos, o alvo de vocês é o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: Ali está ele, o rei de Israel. E foram atrás dele, mas Josafá gritou e os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo porque não era o rei de Israel. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército e ela atingiu o rei de Israel nas juntas da sua armadura. O rei disse ao condutor do carro: Dê meia volta, tire-me daqui, porque estou ferido. A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei observava o comandante escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite. Amém? Amados, esse é um texto muito interessante e é por isso que, mais uma vez, eu estimulo você a ler desde o versículo 1, o capítulo 18 por completo, para que você entenda na íntegra o que a gente vai conversar. Mas a Bíblia fala sobre Josafá. E Josafá era o rei de Judá, o rei do reino do sul, do reino de Judá. E ele era um homem temente a Deus. Josafá, quando subiu ao trono, ele começou a fazer determinadas reformas, buscou a Deus, retomou o livro da lei do Senhor, da revelação do Eterno, e levou as pessoas a meditarem, a terem temor do Senhor. Mas Josafá deu algumas escorregadas. E é exatamente sobre elas que eu quero discutir e alertar você. Porque muitas vezes, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, nós acabamos agindo de algumas maneiras erradas nas nossas guerras, e isso pode colocar a nossa vida, o sucesso do nosso trabalho, o nosso coração em perigo. A Bíblia diz, se você ler o comecinho do texto, que Josafá, rei de Judá, ele fez uma aliança com o rei de Israel. Ninguém menos do que Acabe, o grande rei ímpio e perverso que levou Israel a um tempo de idolatria e de distanciamento do Deus vivo e todo-poderoso. Ele fez uma aliança e um dia ele foi visitar Acabe e Acabe decidiu convidá-lo para ir à guerra. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: não faça aliança com ímpios. Não faça aliança com ímpios. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que eu não posso mais ter relacionamento, eu não posso mais conversar com os ímpios? Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Então, se a gente não conversar com os ímpios, quem vai falar de Jesus para eles? Quem vai alcançá-los? Quem vai ministrar a vida deles? Então, não se trata de ter relacionamentos, não se trata de conversar com essas pessoas. Tem a ver com fazer alianças. A Bíblia diz lá no comecinho do capítulo 18 que Josafá tinha uma aliança, aliançou-se com Acabe por meio de casamento. Certamente deu sua filha para o filho dele, ou assim, ou vice-versa. O fato é que todas as vezes que nós fazemos alianças com ímpios, quando nós começamos a ter intimidade, quando nós começamos a entrelaçar, fazer determinadas sociedades com ímpios,
nós estamos colocando o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa vida de santidade, os princípios de Deus em xeque. E é por essa razão que nós não devemos fazer aliança com ímpios. Se você já fez uma aliança com ímpio, certamente você já teve muitos dissabores e muitos problemas a esse respeito. A Bíblia diz também que quando Josafá ele foi visitar Acabe, Acabe disse, vamos para a guerra comigo, porque ele queria ir para a guerra, ele ficou agradando Josafá, e Josafá diz, vamos. E aí, lá no versículo de 1 a 3, você vai ver que ele disse, olha, tudo os meus exércitos são os teus exércitos, eu topo e perfeitamente, eu vou com você na luta. Então ele se comprometeu sem perguntar a vontade de Deus. Esse é o segundo ponto. Não dê a sua palavra antes de saber a vontade de Deus. Não se comprometa precipitadamente. Amados, quantas vezes nós nos comprometemos precipitadamente, entramos em guerras que não são nossas, fazemos coisas que não sabemos se é da vontade de Deus, apenas no ímpeto, apenas porque temos alianças e temos que honrar com essas alianças. Esse é o problema das alianças. Então, não dê a sua palavra. Não se comprometa em fazer nada. Não se comprometa em entrar em projetos, entrar em guerras, entrar em lutas, entrar em coisas que você não está certo de que foi Deus que te disse para fazer. Então, cuidado com isso, meu querido, em nome de Jesus. Não dê a sua palavra antes de saber a vontade de Deus. Em terceiro lugar, você vai ver no versículo de número 4, ainda do capítulo 18, que Josafá disse, olha, Acabe começou a chamar os profetas, e tinha muitos profetas, e esses profetas começaram a dizer, não, Deus vai abençoar vocês e tal, mas Josafá não se sentiu muito seguro, e ele disse, tem algum outro profeta, homem de Deus, que a gente possa consultar? E de repente, eles foram lá e chamaram um profeta chamado Micaías, que era um homem comprometido com Deus, que só falava as coisas de Deus, e por esse motivo Acabe não gostava de ouvi-lo. Então, terceiro lugar, consulte ao Senhor antes de entrar em certas guerras. O segundo ponto é não dê sua palavra antes de consultar, e o terceiro ponto é consulte ao Senhor. Antes de se comprometer com determinadas coisas, antes de sair em auxílio de algumas pessoas, antes de tomar determinadas atitudes, nós precisamos consultar ao Senhor. Porque nem todas as vezes Deus quer que a gente se meta, nem todas as vezes Deus quer que a gente se envolva, nem todas as vezes Deus quer que a gente ajude. Como assim, pastor? É verdade, queridos. Quando aqueles homens lá do livro de Jonas, lembram? Jonas compra uma passagem, entra no barco deles, aqueles homens estavam inocentes, levando Jonas, aliás, para longe da vontade de Deus, e o que aconteceu? O barco deles quase naufragou. Então, se nós não atentarmos para isso, para buscarmos a vontade de Deus antes de entrar em determinadas guerras, você pode estar entrando em uma grande enrascada. Atente para isso. Busque a vontade de Deus. Procure o conselho de Deus em oração, em clamor. Procure o conselho de homens e mulheres de Deus, profetas de Deus que possam ministrar na sua vida. Mas não adianta você ouvir o que Deus tem para dizer e não atender. Esse é o quarto ponto. Obedeça à orientação do Senhor. Do versículo 7 até o versículo 27, você vai ver a conversa deles com Micaías, a fala que Micaías trouxe, que o profeta disse, o que aconteceria. E Josafá, mesmo sabendo de que Deus não estava com eles na guerra, de que Deus não aprovava aquela guerra, de que Deus não iria dar a vitória, sabe o que ele fez? Eu vou lutar. Amados, eu fiquei meditando nesse texto, eu disse, como Josafá foi tongo. E como nós, às vezes, somos tongos, me perdoem a palavra, porque mesmo sabendo que certas coisas não são da vontade de Deus, nós ainda assim decidimos fazê-lo. Você dá a sua palavra antes de saber a vontade de Deus.
E quando sabe a vontade de Deus, mesmo sabendo que Deus não quer que você faça, você acaba se metendo. Amados, então, quando você procurar saber a orientação do Senhor, siga o que Ele disser. Não seja rebelde, não seja tolo, não seja um comprometido apaixonado com suas alianças. Cuidado com as alianças. Seja comprometido com a vontade de Deus. Então, obedeça a orientação do Senhor. Josafá, mesmo sabendo que Deus não queria, ele decidiu ir. E Deus foi tão misericordioso com ele, que não permitiu que ele fosse morto. E aqui nós temos o quinto ponto. Não seja tolo por camaradagem. Não seja tolo por camaradagem. O que isso significa, pastor? Você viu comigo aqui no versículo 28 que Acabe, sabendo que não era da vontade de Deus, convenceu Josafá. Josafá decidiu ir. E olha o plano de Acabe. Olha só, Josafá. Você vai lá, se veste como rei, fica no carro real e eu vou disfarçado. Eu não vou estar como rei, eu não vou estar vestido com as vestes reais no carro real, eu vou entre o exército ali. Percebe? E eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que estava a cabeça de Josafá? Acabe estava dizendo, vai lá, Josafá, e seja o alvo. Porque Acabe sabia que os inimigos estavam vindo para destruí-lo. Você vê aqui. O rei da Síria disse, não se preocupem, no verso 30, com os soldados, fracos ou fortes, se foquem no rei de Israel. E quem era o rei de Israel? Acabe. Então, Acabe sabia que ele era o alvo. E o que é que ele faz? Coloca Josafá como alvo. Então, Josafá, neciamente, decidiu subir naquele carro. Então, não seja tolo por camaradagem. Às vezes, nós tomamos determinadas atitudes sem consultar a Deus e acabamos colocando em perigo a nossa vida. Colocamos em perigo a vida das pessoas ao nosso redor, colocamos em perigo o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa família e tantas outras coisas. Quando Josafá sobe naquele carro, ele se tornou alvo do inimigo. E quando os inimigos estão chegando próximo a ele, por graça e por misericórdia de Deus, eles olharam e viram que não era Acabe, e aí eles não mataram Josafá. Foi Deus que o impediu. Mas ainda assim, um homem lançou uma flecha lá a esmo, e a flecha atingiu Acabe no meio do exército. Por quê? Porque Deus queria que ele morresse. Então, amados, atente para isso. A Bíblia diz, sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes como as serpentes. Cuidado com quem você está se aliançando. Cuidado com o quanto você está comprometendo a sua palavra antes de saber a vontade de Deus. Não faça aliança com ímpios. Consulte ao Senhor, mas obedeça ao Senhor. E não seja tolo por camaradagem, para agradar aos outros. Decida agradar a Deus. Se Deus disser para você abençoar, cuidar, ajudar, vai na frente, abençoa, cuida, ajuda. Mas se Deus não disser, não faça isso. Porque certamente você vai estar em perigo. Mais uma vez, eu estimulo você a ler o texto como um todo para que você compreenda tudo isso que a gente discutiu e medite, meu irmão, em nome de Jesus. Arrependa-se e volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro.